Olá, seja muito bem-vindo ao canal Explorador das Escrituras. É muito bom ter você aqui comigo de novo para mais uma aventura. Hoje eu quero te convidar para uma viagem no tempo, para uma época tão antiga que a humanidade ainda estava na sua infância. Você já parou para pensar que para nós a morte é a única certeza absoluta da vida? Sim, todos nós passaremos por esse portal um dia. Mas hoje eu quero te contar a história de um homem que existiu há milhares de anos, que surpreendentemente quebrou essa regra. Alguém que caminhou tanto tempo com Deus que um dia simplesmente esqueceu de voltar para casa e foi levado vivo para os céus. O nome dele era Enoque. Mas o que havia de tão especial nele? Como era o mundo naquela época? E o mais importante, como ele foi levado para o céu sem passar pelo tão temido portal da morte? Fique comigo, porque o que vamos descobrir hoje vai mexer com a sua percepção sobre o que é ter intimidade com o Criador. Para a gente entender a grandeza de Enoque, precisamos primeiro olhar para o mundo onde ele viveu. Ele foi a sétima geração depois de Adão. E naquela época, a terra estava começando a ficar cheia, mas infelizmente não era de coisas boas. O mal estava se espalhando como uma mancha de óleo. A violência, a corrupção e o esquecimento de Deus eram regra e não a exceção. E no meio desse cenário caótico surge Enoque. O livro de Judas no Novo Testamento nos revela que Enoque era um profeta poderoso. Ele avisava as pessoas do juízo que estava por vir, tentando resgatá-las daquela escuridão. Ele era a luz acesa em uma geração que preferia as sombras. Isso não lhe parece familiar? Infelizmente, o mundo daquela época não era tão diferente do mundo em que vivemos hoje. Sabe, às vezes a gente usa a desculpa de que o mundo está perdido para tentar justificar nossos próprios erros, não é? Mas Enoque nos provou o contrário. Ele não se deixou levar pela correnteza. Enquanto todos corriam para longe de Deus, ele decidiu fazer o caminho inverso e se aproximou mais ainda do Criador. A Bíblia resume a vida de Enoque com uma frase curta, mas que carrega um peso eterno. Enoque andou com Deus. Aqui está um detalhe que muita gente deixa passar. Enoque não andou com Deus por um fim de semana ou por um ano de empolgação religiosa. Ele caminhou com o Criador por 300 anos. 300 anos! Consegue imaginar a profundidade dessa amizade? Imagine as conversas, os segredos compartilhados e o aprendizado sobre o universo e sobre o coração de Deus. Enoque se tornou tão íntimo do Senhor que o seu coração não batia mais no ritmo desse mundo. Ele via a vida com os olhos da eternidade. E foi justamente essa amizade tão profunda que o levou ao desfecho mais impressionante da história. Enfim, chegamos ao grande mistério. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24: Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Eu fico imaginando a família de Enoque procurando por ele. Onde está o vovô Enoque? Ele saiu para caminhar e não voltou. Eles procuraram pelos vales, nas montanhas, mas ele tinha sumido. Não houve funeral, não houve túmulo, não houve choro de despedida. É como se Deus tivesse dito: Enoque, meu filho, a nossa conversa está tão boa, mas esse mundo está tão pesado para você. Venha terminar essa conversa comigo na minha casa. Ele simplesmente foi transladado, ou seja, levado de uma dimensão para outra sem passar pela dor da morte. Enoque não morreu porque a vida dele com Deus era tão viva que a morte não encontrou espaço para entrar. Ele deu um passo na terra e o próximo passo já foi no solo do paraíso. E o mais interessante é que a história de Enoque não é apenas uma curiosidade bíblica antiga. Ela é um desafio para nós ainda nos dias de hoje. Essa história incrível nos mostra que a morte não é o fim para quem vive uma amizade com Deus, e que é possível sim ser luz, mesmo quando tudo ao redor parece trevas. Mas e você? Acha que ainda é possível andar com Deus dessa forma nos dias de hoje? Com tanta correria e tecnologia? Ou você acredita que Enoque recebeu um privilégio único por causa do tempo em que viveu?
Comente aqui embaixo a palavra caminhada, para eu saber que você também quer explorar esses caminhos espirituais comigo. Se você sentiu paz com essa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de uma dose de esperança hoje. Eu sou o Explorador das Escrituras e a gente se vê na próxima descoberta. Fique com Deus e até lá. A paz do Senhor.